Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes Cristãos. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Porque é o que Paulo diz aqui, que essa morte foi causada pelos nossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Delitos e pecados são duas palavras distintas, mas no mesmo campo semântico. Elas significam a desobediência à lei de Deus. Quando nós fazemos aquilo que Deus diz que nós não devemos fazer, e nós deixamos de fazer aquilo que Deus diz que nós devemos fazer, ou de uma forma ou de outra, quer chamemos de delitos, pecados, ou concupiscências, ou qualquer outro termo dentro desse campo, o fato é que todos eles indicam ou a razão pela qual nós estamos mortos. Nós quebramos a lei de Deus, nós desobedecemos a Deus, nós fazemos aquilo que Ele diz que não gosta, nós deixamos de fazer aquilo que Ele diz que Ele quer que nós façamos. Esse estado de rebelião contra Deus, que é caracterizado aqui como sendo estado de morte espiritual. Note que é morte espiritual, porque essas pessoas que Paulo descreve aqui, elas estão vivas biologicamente falando. São pessoas que andam, conversam, trabalham, dormem, comem, acordam, se divertem, dirigem, fazem compras e vão a banco, fazem transações comerciais, assistem televisão. Elas estão vivas, mas diante de Deus o estado delas é de morte. Embora elas possam até ser religiosas, elas possam sentir alguma sensação de que há algo além dessa realidade que nos cerca, mas diante de Deus elas estão absolutamente mortas, e mortos não podem fazer nada. Se você oferecer um evangelho ao morto, ele não vai ter reação nenhuma. Você pode pregar para ele o tempo que você quiser. Às vezes nós não percebemos, mas é esse o desafio que a Bíblia nos coloca, de anunciar o Evangelho ao mundo que está morto. O que é exigido de nós é nada menos do que ressuscitar cadáveres com a pregação do Evangelho. Mortos. Segunda coisa que Paulo nos diz aqui é que judeus e gentios não somente estão mortos, mas eles estão no estado de escravidão. Há três coisas. No verso 2 ele diz: delitos e pecados nos quais andastes outrora, porque ele está falando a quem já saiu desse estado, mas outrora, antes que recebessem vida em Cristo, vocês andavam nos seus delitos e pecados, portanto mortos, segundo o curso desse mundo. Mundo aqui não é a natureza criada por Deus, não são as estrelas, não são as montanhas, os vales, as planícies, nada. Mundo aqui se refere à humanidade caída, essa humanidade morta em ofensas e pecados, porque, como eu disse, embora ela esteja morta diante de Deus, mas eles sabem se divertir, eles sabem ter valores, eles sabem fazer negócios. Então o mundo continua funcionando, mesmo apesar dessa morte espiritual. Só que esse mundo sem Deus, ele tem uma cultura, ele tem uma maneira de ser. As pessoas se comportam de uma determinada maneira, e enquanto Deus não nos dá vida, nós andamos segundo o mundo. Nós somos apenas mais um na multidão, seguindo a última novela, a última moda, a última mania, o último aplicativo, a última estrela que apareceu, o último lançamento do cinema, seguindo com os outros, seguindo o mundo que não quer saber de Deus. Essa situação, além de mortos para Deus, escravos da cultura decaída que nos cerca, andamos segundo o mundo. Mas não só segundo o mundo. Paulo vai mais a fundo aqui. Ele diz que nós andamos, ainda verso 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não somente escravos do mundo, sendo mais um na multidão, mas andamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua
nos filhos da desobediência. É óbvio que Paulo está falando de Satanás aqui, do diabo. E ele chama o diabo aqui de príncipe da potestade do ar. Ele é o chefe das hostes malignas, dos poderes aéreos, como está no original. Ele é o líder dos poderes aéreos, dos espíritos maus, caídos, perversos, que estão ao nosso redor, como o ar que nos cerca. Por isso eles são chamados de poderes aéreos, porque são invisíveis como o ar, mas eles nos cercam, estão ao nosso redor. E eles têm um líder. E esses espíritos, eles são poderosos. A palavra que Paulo usa aqui para potestade é a mesma palavra que ele vai usar em 1 Coríntios, vai usar em Romanos, para se referir aos governos que dominam e determinam o curso dos povos. Ele define também Satanás como sendo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É porque a tradução em português não nos ajuda a ver, mas a palavra atuar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é o mesmo verbo que aparece no verso 20 do capítulo 1, quando ele fala do poder de Deus, o qual exerceu em Cristo. É o mesmo verbo que é usado aqui. A comparação é impressionante. O mesmo poder que Deus exerceu em Cristo para tirá-lo de entre os mortos, que é o mesmo poder que atua nos crentes, essa atuação do poder de Deus é descrita, é usada por Paulo aqui para dizer que Satanás atua da mesma forma nos descrentes, no mundo, nos filhos da desobediência, da mesma forma que o Espírito Santo age nos filhos de Deus, dando vida, regenerando, libertando e guiando. Esse espírito, essa potestade, ela atua nos filhos da desobediência da mesma forma. É como se dissesse assim: não há neutralidade. Lutero se expressou dessa maneira: o homem é uma mula, ou ele está montado por Deus ou ele está montado pelo diabo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Enquanto que Deus atua nos seus filhos com o mesmo poder que atuou em Cristo Jesus quando o tirou da sepultura, Satanás age nos filhos da desobediência, e o resultado é cegueira espiritual. Mais ainda, já está morto, e além de morto, ainda vem mais alguém, ainda fecha o caixão para não ver nada mesmo, para ter certeza que não vai ver nada. Está morto, cegado pelo diabo, oprimido, tentado, enganado e às vezes possesso. Esse espírito atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, como eu disse, era um termo que os judeus usavam para se referir aos gentios, porque os israelitas se viam como filhos da aliança de Deus com Israel, e quem não era filho da aliança era filho da desobediência. Mas Paulo usa esse termo aqui no sentido geral, porque mais adiante, como nós vimos, ele vai incluir os judeus também nessa categoria. Ele se refere ao mundo como sendo filhos da desobediência, porque o primeiro casal, de onde vem a raça humana e portanto o mundo, desobedeceu a Deus, e ao desobedecer, o filho que nasceu deles já nasceu na desobediência, e o filho do filho já nasceu na desobediência. Portanto, você é filho da desobediência. Nós somos herdeiros do pecado dos nossos primeiros pais. Nós já nascemos nesse mundo como parte de uma raça que é caracterizada como uma raça de desobedientes. É isso que nós somos desde criança. Eu já disse aqui a vocês, que não sei o filho de vocês, mas as primeiras palavras que os meus aprenderam foi não, e depois é meu. Pode ser que o de vocês seja diferente, mas os meus foram assim. Filhos da desobediência. Eu acho tão engraçado quando nasce a criancinha, né? É uma gracinha, neném, né? E os pais olham assim e dizem: mas que anjinho, né? Que anjinho. Pera.
Espera um pouquinho, aí você vai ver o anjinho, né? Daqui a pouco você vai ver o anjinho. Ele é seu filho, filho da desobediência, filho da desobediência. E a desobediência não somente nos afastou de Deus, mas abriu o caminho para que Satanás atuasse na raça humana. Então há um espírito poderoso, uma legião de demônios, de espíritos que nos cerca nas regiões celestiais, os poderes aéreos, e que eles estão atuando constantemente naqueles filhos da desobediência que não são de Deus, estão agindo, oprimindo, destruindo a vida, enganando com mentiras, cegando quando não possuindo. E não vamos pensar que possessão demoníaca é só o que aconteceu com o gadareno. Possesso, amarrado em correntes, quebrava as correntes, uma força descomunal. Eu penso em possessão demoníaca mais como o caso de Judas. Está escrito lá que Satanás entrou no coração de Judas. E o que é que Judas fez? Judas não babou, não caiu no chão, não mudou a voz, não ficou com a força super poderosa. Ele saiu de lá e foi vender Jesus, de paletó e gravata. Então tem gente que está endemoniada, e a gente não percebe, né? Porque pensa que endemoniamento é só se cair no chão, né? Como acontece nesses shows de televisão evangélico aí. Então, senhor, endemoniamento é muito mais profundo do que isso. Judas estava endemoniado quando ele foi vender Jesus, e ele estava tão lúcido que ele foi capaz de dizer: 30 conto. Sabia muito bem o que ele estava fazendo negócio, perfeitamente lúcido, mas endemoniado. Tem mais gente endemoniada do que a gente pensa, muito mais do que a gente pensa. Pessoas que estão debaixo do poder do príncipe dos poderes aéreos, inimigos de Deus, porque são filhos da desobediência e, portanto, estão escravizados por ele. No verso 3, Paulo fala da terceira escravidão, recordando. Ele primeiro diz que nós estávamos mortos, descrevendo o nosso estado de impotência diante de Deus. Segundo, ele fala da nossa escravidão, escravos ao mundo, escravos a Satanás, e no verso 3 agora, a nossa própria carne, entre os quais, filhos da desobediência, também todos nós, agora ele se inclui, não é? Ele traz os judeus para dentro, todo mundo está nisso, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andamos segundo as inclinações da nossa carne. O que é carne aqui? A carne é uma das palavras que o Novo Testamento usa para descrever essa nossa natureza pecaminosa, corrompida, inclinada a todo mal e que é morta espiritualmente. E essa carne, ela tem uma inclinação, ela se inclina a tudo aquilo que é oposto a Deus. Com frequência, a carne é descrita no Novo Testamento como sendo aquele estado de oposição ao Espírito de Deus. Ou você anda no Espírito ou você anda na carne, ou você está na carne ou você está no Espírito. Então, Paulo usa para fazer o contraste com Deus e as coisas de Deus. Então, a nossa natureza é descrita na Bíblia como carne. Por que carne especificamente? Porque boa parte desses desejos são para satisfazer o corpo. É o desejo de sexo, é o desejo de conforto, é o desejo é a vaidade, é a concupiscência dos olhos. Quase que todas as necessidades que nós temos e pelas quais nós estamos dispostos a quebrar todas as leis de Deus, tem a ver com o nosso corpo, o nosso lado material. Por isso que a Bíblia chama essa inclinação de carne, porque nós praticamente vivemos para satisfazer as demandas, as necessidades, os desejos e os impulsos que procedem do nosso corpo. Embora, é claro, nós sabemos que o problema está na mente, mas a Bíblia descreve como sendo carne. E essa carne, ela tem uma inclinação, ela tem um desejo, com certeza esse desejo não é de Deus. E Paulo diz aqui que parte do nosso estado de miséria e de pecado é porque nós andamos segundo as inclinações da carne.
A carne cobiça, ela deseja, a carne se ira, ela tem sentimentos, ela tem concupiscências, ela tem planos. Ele acrescenta aqui, não é? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como que abrangendo toda a personalidade humana, não somente a carne, mas a nossa própria mente. Ela é inimiga de Deus, ela trama aquilo que é contrário a Deus, ela se justifica, ela argumenta, ela procura achar recursos para excluir Deus do curso da nossa vida o tempo todo. Então, veja a situação: a pessoa está morta, ela é escrava do mundo, ela anda segundo o mundo, ela anda segundo Satanás, que atua nela da mesma forma que Deus atua nos seus filhos. Ela segue as vontades da carne e dos pensamentos. Paulo está descrevendo aqui o estrago que o pecado fez na natureza humana e na personalidade humana. É baseado em passagens como essa que nós dizemos que a depravação do homem é total. Não quer dizer que ele é depravado a ponto de todos serem bárbaros, assassinos e sanguinários, mas total no sentido de que não há uma área sequer da nossa personalidade que não tenha sido atingida pelo pecado. Pensamentos, emoções, consciência, vontade, memória, desejos, o que toda a nossa foi total, atingiu tudo, não tem nada excluído. Mas Paulo ainda tem uma coisa a dizer, está no final do verso 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não só nós judeus, mas os gentios. Filhos da ira, por natureza, ou seja, por nascimento. É isso que natureza quer dizer. Por nascimento nós somos filhos da ira. Ele já tinha dito que nós somos filhos da desobediência. Mas a desobediência atrai a ira de Deus. Porque Deus é justo e Deus é santo. Ele não pode deixar a desobediência passar em branco. A ira de Deus não é a raiva de Deus, porque Deus não fica com raiva como nós ficamos. A raiva geralmente é um sentimento misturado com vingança e intenções outras, e é geralmente considerado como pecaminoso. Mas a ira de Deus é a justa reação da sua santidade ao pecador que o desafia, ao pecador que o confronta, ao pecador que se atreve a ir contra ele. Então, a reação da santa natureza de Deus é a sua ira, que é a aplicação da justiça dele sobre o pecador, e só pode implicar numa coisa, que é a condenação daquele pecador, a destruição daquele pecador, destruição eterna. O que Paulo está dizendo então é que nós nascemos nesse mundo não somente como filhos daquele casal desobediente e, portanto, filhos da desobediência, mas nós já nascemos nesse mundo filhos da ira. Se você me perguntar, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? Resposta: nada. Não precisa fazer nada, você já está a caminho. Você já está a caminho. É filho da desobediência e, portanto, filho da ira de Deus. Por natureza, a nossa raça é uma raça perdida, é uma raça destruída pelo pecado, completamente. Conheça também nosso Instagram oficial e nosso grupo de Telegram com mensagens exclusivas todos os dias.